milhares de pessoas. Uma multidão verdadeiramente colossal e impressionante que se estende até onde a vista humana é capaz de alcançar, preenchendo cada centímetro das avenidas da zona norte de São Paulo com uma energia contagiante. Era a Marcha para Jesus, um evento consolidado que, à primeira vista e para quem observa apenas a superfície das transmissões tradicionais, celebrava puramente a fé, a devoção e a união de milhares de fiéis de diversas denominações. Mas por trás de toda aquela trilha sonora de louvores emocionantes, das bandeiras hasteadas e das mensagens universais de esperança e espiritualidade, algo infinitamente maior, mais complexo e politicamente estratégico estava se desenrolando no asfalto. Algo que pouquíssimos observadores desatentos perceberam no calor do momento, mas que possui o potencial real e imediato de mudar de forma drástica as regras do jogo político e eleitoral dentro do território nacional. As engrenagens invisíveis do poder estavam se movimentando em plena luz do dia, e o palco desse acontecimento acabou se tornando o epicentro de uma nova e contundente articulação de base. Em meio a essa massa monumental de fiéis concentrados sob o sol, um dos trios elétricos principais se destacava de forma imponente na avenida. E o motivo de toda aquela atenção direcionada não era apenas pela altura do som ou pela música que embalava o público evangélico. O verdadeiro motivo era a presença marcante de quem estava posicionado no topo daquele palco móvel, controlando as atenções. O senador Flávio Bolsonaro, uma das figuras mais conhecidas, influentes e articuladoras do espectro político conservador brasileiro, tomou firmemente o microfone em suas mãos. E o que ele disse ali, de forma clara, pausada e direcionada a milhares de olhares atentos, foi imediatamente interpretado por analistas e cientistas políticos como um movimento estratégico profundo, cirúrgico e que vai muito além de um simples desabafo ou de um discurso protocolar de pós-corrida parlamentar. Ele sabia perfeitamente o tamanho da audiência que o escutava e o peso de cada palavra proferida naquele ambiente de forte apelo emocional. Ele não se limitou a falar apenas de fé individual, de salvação espiritual ou dos preceitos tradicionais da religiosidade cristã. Ele utilizou uma retórica pesada e estruturada de combate espiritual, mas transportando esse conceito teológico diretamente para o campo prático institucional e administrativo do país, de uma forma que muitos analistas experientes de bastidores consideraram um direcionamento claro, milimétrico e intencional. Uma convocação direta para a ação popular, uma ordem, quase, disfarçada de exortação religiosa para a massa que o aplaudia. A missão central declarada de forma contundente: expulsar o povo do mal do governo. A frase curta e de forte impacto ecoou com força total pelos sistemas de som da avenida. E é exatamente a partir desse ponto de virada que a história começa a ficar ainda mais complexa, revelando como as engrenagens de uma engenhosa máquina de mobilização em massa começam a se mover com velocidade nos bastidores do poder nacional. Essa fala impactante, proferida em um dos maiores e mais simbólicos eventos de massa de toda a América Latina, não foi de forma alguma um fruto do acaso ou um rompante de improviso no calor do momento. Ela revela e joga luz sobre uma estratégia de longo prazo muito bem desenhada pelas lideranças da oposição. Um padrão de comportamento político-comunicacional que se repete com precisão metodológica. Trata-se de uma tentativa calculada e contínua de manter uma conexão puramente orgânica, viva e altamente mobilizada com uma base eleitoral que representa uma fatia gigantesca e decisiva de todo o eleitorado brasileiro. E o que essa movimentação coordenada significa, na prática, para o futuro institucional, social e democrático do país? É exatamente esse enigma que vamos desvendar ao longo desta análise, olhando bem de perto para os bastidores mais profundos dessa mobilização silenciosa, poderosa e extremamente coordenada que utiliza a fé como o principal agregador de massas. Essa chamada ordem de Flávio Bolsonaro, dada com muita habilidade em meio a um ambiente de manifestação legítima de fé e devoção cristã, é muito mais do que um discurso político isolado ou uma frase de efeito para gerar manchetes nos portais de notícias no dia seguinte.
Ela é a revelação explícita e escancarada de como as estruturas da política partidária e as lideranças de movimentos religiosos estão se fundindo de maneira definitiva em uma estratégia de proporções gigantescas para redefinir as estruturas de poder, as narrativas ideológicas e o controle das instituições públicas no Brasil. O palco da fé transformou-se no palanque ideal para o estabelecimento de linhas de batalha ideológica que pretendem ditar o tom dos debates públicos e moldar o comportamento do eleitorado conservador nos próximos meses de disputas institucionais pelo país. Para compreender de forma tridimensional o impacto real e a profundidade do que Flávio Bolsonaro operou ao lançar essa retórica em São Paulo, precisamos analisar a dinâmica da sociologia política aplicada ao comportamento das massas evangélicas no Brasil contemporâneo. O eleitorado religioso não reage apenas a promessas tradicionais de infraestrutura, economia ou segurança pública. Ele é movido por uma forte identificação de valores, de moralidade e de pertencimento cultural. Quando uma liderança política de relevância nacional utiliza o palco de um evento sagrado para enquadrar a disputa governamental sob a ótica de uma guerra absoluta entre o bem e o mal, ocorre um fenômeno de sacralização da política. O adversário administrativo deixa de ser apenas uma oposição legítima com ideias diferentes para se transformar, na mente do ouvinte mobilizado, em uma força espiritual e moral que precisa ser ativamente combatida e extirpada das esferas de tomada de decisão. Essa transferência de conceitos teológicos para o debate do orçamento e da gestão pública é uma das ferramentas de engajamento mais poderosas e eficientes do século XXI. Ela simplifica debates econômicos complexos e reformas institucionais difíceis em uma escolha moral binária e de fácil absorção para o cidadão comum. Ao dizer que é preciso expulsar o povo do mal, o discurso constrói uma blindagem ideológica ao redor de sua própria base, sugerindo implicitamente que qualquer um que se posicione contra aquele projeto político estaria, por consequência, alinhado com as forças destrutivas e imorais. Essa narrativa blinda a militância contra críticas técnicas e mantém o eleitorado em um estado permanente de prontidão e vigilância eleitoral, transformando o ato de votar em uma extensão direta do dever religioso de cada cidadão. Os bastidores do evento em São Paulo mostraram que a Marcha para Jesus funciona também como um verdadeiro termômetro de popularidade e um paddock político de alta relevância para autoridades municipais, estaduais e federais. Figuras de destaque da política paulista utilizam o espaço para fazer acenos estratégicos a essa fatia do eleitorado, sabendo que o apoio das grandes convenções pastorais e das lideranças evangélicas é um ativo que vale ouro em qualquer campanha majoritária. A presença de Flávio Bolsonaro e o tom contundente de seu pronunciamento mostram que a estratégia da oposição em nível nacional passa obrigatoriamente pela consolidação e pelo controle dessa base em São Paulo, transformando o Estado no epicentro das articulações conservadoras que pretendem se espalhar por todo o território nacional através de um efeito cascata de mobilização popular. A fusão entre o discurso religioso e as pautas de costumes, como a defesa da família tradicional, da liberdade religiosa e o combate às agendas progressistas, serve como o cimento ideológico que une diferentes frentes da direita brasileira. O senador Flávio Bolsonaro compreende essa dinâmica de mercado político com maestria. Ao inflamar o público com palavras de ordem que misturam o combate institucional com o fervor espiritual, ele reativa as conexões emocionais que foram fundamentais em campanhas presidenciais passadas e que continuam sendo o motor principal da militância conservadora nas redes sociais e nas ruas. O evento de massa deixa de ser apenas um momento de comunhão espiritual e passa a atuar como uma gigantesca convenção de alinhamento tático de narrativas bastiãs. Por outro lado, essa constante nacionalização das disputas locais e a introdução de metáforas religiosas extremas no debate público acendem alertas preocupantes entre cientistas políticos e defensores do Estado laico. Eles argumentam que, quando o debate político abandona o campo das propostas e das ideias para entrar no terreno da guerra espiritual, o espaço para o diálogo democrático, para a negociação parlamentar e para a convivência harmoniosa entre os diferentes setores da sociedade é drasticamente reduzido. A política democrática pressupõe que o oponente é um concorrente legítimo que faz parte do tecido social
e não uma entidade maligna que precisa ser expulsada ou aniquilada das estruturas de governo. O endurecimento dessa retórica sinaliza que as disputas futuras tendem a ser ainda mais polarizadas, ruidosas e refratárias ao consenso institucional. A estratégia comunicacional por trás do discurso de Flávio Bolsonaro também se apoia fortemente na replicação desse conteúdo de forma orgânica e viral pelas redes sociais e canais de mensagens privadas, como o WhatsApp e Telegram. Vídeos curtos do momento exato da declaração, editados com trilhas sonoras dramáticas e legendas de forte apelo visual, transformam a fala do trio elétrico em pílulas de engajamento diário para milhões de pessoas que não estavam presentes na avenida em São Paulo. O ambiente da Marcha para Jesus confere uma autoridade moral e uma legitimidade quase sagrada à mensagem política, fazendo com que o conteúdo circule com muito mais facilidade e aceitação dentro dos grupos de família e comunidades de fé ao redor do país, ampliando o alcance da mensagem original para muito além dos limites geográficos da capital paulista. As lideranças religiosas que organizam o evento mantêm publicamente uma postura de neutralidade institucional, afirmando que a Marcha para Jesus é um espaço ecumênico e aberto para todas as autoridades que desejarem abençoar o país, independentemente de coloração partidária. No entanto, na prática de bastidores, a balança de espaço e de recepção do público tende visivelmente a favorecer aqueles que utilizam a linguagem e os códigos morais que ressoam diretamente com os anseios daquela comunidade. O sucesso de Flávio Bolsonaro em capturar a atenção e os aplausos da multidão mostra que a simbiose entre o bolsonarismo e a base evangélica popular continua sendo uma das forças políticas mais resilientes, coordenadas e difíceis de serem enfrentadas pelos seus adversários no cenário eleitoral de 2026. O desenrolar dos próximos meses no cenário político brasileiro mostrará as consequências diretas dessa convocação feita no asfalto de São Paulo. Se a base evangélica responder a essa ordem com uma mobilização eleitoral focada e disciplinada, veremos uma consolidação ainda maior de bancadas temáticas no Congresso Nacional e nas assembleias legislativas, aumentando o poder de veto e a influência das pautas conservadoras sobre o direcionamento das políticas públicas do governo federal. A disputa pelo controle da narrativa moral do país está mais viva e intensa do que nunca, e a fala do senador foi o tiro de partida para uma campanha invisível que pretende testar os limites da resistência de seus oponentes institucionais através da força do voto religioso coordenado. A fusão entre fé e política no Brasil não é um fenômeno novo, mas o nível de profissionalismo técnico, sofisticação de marketing e coordenação de bastidores que estamos presenciando em 2026 eleva essa relação a um patamar sem precedentes na história da República. A Marcha para Jesus tornou-se o laboratório social perfeito para o teste de novas narrativas de engajamento em massa, onde a emoção da fé e a estratégia pelo poder caminham de mãos dadas, lado a lado, em direção ao topo das instituições democráticas. O país observa atento os desdobramentos dessa mobilização, consciente de que as palavras proferidas em cima daquele trio elétrico na capital paulista continuarão ecoando e moldando os rumos da nossa história política por muito tempo. Diante de tudo o que foi exposto nesta análise detalhada de bastidores, fica o convite para uma reflexão profunda sobre os rumos da nossa sociedade. Se você também sentiu o peso e a magnitude dessa revelação estratégica que conecta a espiritualidade das massas com o xadrez do poder institucional no Brasil, o espaço abaixo está aberto para a sua voz. O que você realmente pensa sobre essa fusão cada vez mais intensa, coordenada e profunda entre a fé religiosa e a estratégia política partidária? Acredita de verdade que essa abordagem é uma ferramenta legítima e necessária para que os cidadãos conservadores defendam seus valores morais dentro das estruturas do governo federal? Ou teme que o uso de metáforas de guerra espiritual para deslegitimar adversários possa prejudicar o diálogo democrático e a laicidade do nosso Estado nos próximos anos? Como você acha que essa convocação de Flávio Bolsonaro para expulsar o povo do mal vai impactar o comportamento do eleitorado e os resultados das próximas disputas nas urnas? Deixe a sua opinião detalhada, construtiva e o seu comentário abaixo, porque o seu ponto de vista é fundamental para enriquecer este debate sobre o futuro do nosso país. Não se esqueça de deixar o seu gostei se você valoriza análises completas de conjuntura política.
inscrever-se no canal para não perder nenhuma investigação exclusiva sobre os bastidores do poder em Brasília e em São Paulo, e ativar o sininho para ser avisado sempre que uma nova movimentação geopolítica abalar as estruturas das instituições. Compartilhe este vídeo com os seus amigos, familiares e nos seus grupos de debate, para que mais pessoas consigam enxergar o que realmente está acontecendo por trás dos panos e das grandes manifestações de massa no Brasil de 2026. Muito obrigado pela sua companhia. Continue acompanhando os fatos com a mente aberta e crítica, e nós nos vemos na próxima análise detalhada, sempre de olho no limite da informação e da verdade. Até a próxima.